Bom dia a todos, dando continuidade às nossas aulas de transferência de calor. Hoje vamos a começar com a utilização de métodos numéricos para cálculo de taxas de transferência de calor por conducção. Até agora temos considerado problemas relativamente simples de conducción de calor relacionados con configuraciones geométricas también simples, con condiciones de contorno simples, pero que esos problemas pueden ser resolvidos de forma analítica, né? O problema está em que muitos problemas, né, encontrados na prática compreendem configurações geométricas complicadas, né? As suas propriedades são variáveis, né? E não podem ser resolvidos analiticamente por causa disso, né? Nesses casos que estamos falando, podem-se obter soluções aproximadas suficientemente exatas por meio de computadora, né? Utilizando métodos numéricos. Estes métodos numéricos, né, se baseiam no reemplaço da equação diferencial, né, da taxa de transferência de calor por um conjunto de n equações algebraicas para as quais, para as temperaturas desconhecidas, em n pontos selecionados em um meio, né? E a solução simultânea dessas equações conduz a valores da temperatura nesse ponto previamente selecionado, né? A disponibilidade dos computadores de alta velocidade e dos poderosos pacotes de software de uso fácil tem tido um impacto importante sobre a educação e a prática de engenharia nos últimos anos, né? Mas é necessário compreender a natureza física do problema e a interpretação dos resultados com o fim de desenvolver certa consciência, né, dos processos e suas limitações no uso desses métodos numéricos para a resolução de problemas na engenharia. Como comentamos, os métodos analíticos de solução são limitados a problemas bem simplificados nas configurações geométricas, né? A configuração geométrica deve ser tal que toda a superfície possa ser descrita matematicamente em um sistema de coordenadas ao igualar as variáveis a constantes. Estamos falando, por exemplo, de considerar a condutividade térmica como uma constante, o coeficiente de transferência de calor por convecção como uma constante também, e valores de temperatura nos estados inicial e final, por exemplo. No caso da configuração, por exemplo, podemos mencionar que um objeto esférico com alça em algum local é impossível de tratar analiticamente, uma vez que não pode ser expressa essas condições de contorno em nenhum sistema de coordenadas familiares. Portanto, quando tentamos obter uma solução analítica para um problema físico, há sempre uma tendência de simplificar demais esse problema para tomar um modelo matemático suficientemente simples, né? De modo a permitir uma solução analítica. E por isso que era uma prática comum, né, ignorar todos os efeitos que causam complicações matemáticas, né? Como, por exemplo, geometrias que não se encaixam em um sistema de coordenadas conhecido, ou a dependência da temperatura na condutividade térmica. Com isso, a solução numérica
de problemas de engenharia passou a ser regra e não exceção, mesmo quando estão disponíveis soluções analíticas para o desenvolvimento de soluções, né? Os métodos numéricos usados para resolver equações diferenciais se baseiam na substituição das equações diferenciais por equações algebraicas, né? Como vamos ver mais para frente, né, na demonstração. No caso do popular método, por exemplo, das diferenças finitas, isso é feito por meio da substituição das derivadas pelas diferenças, né, dessas variáveis. Consequentemente, a primeira etapa em qualquer análise numérica deve ser a seleção destes pontos, né, que seriam os elementos de volume para a formulação em diferenças finitas de condução. E isto pode ser feito com a subdivisão em um número de pequenas regiões e especificando para cada uma um ponto de referência localizado no seu centro. Esse ponto de referência é chamado de ponto nodal ou simplesmente nó. E o agregado de pontos é chamado de rede ou grade ou malha. Esses pontos nodais são identificados por um esquema de numeração que, para um sistema bidimensional, como que aparece aqui na figura, pode assumir a forma mostrada que está ali, né? As posições x e y são identificadas pelos índices m e n, respectivamente, né? Então, cada nó representa uma certa região e sua temperatura é uma medida da temperatura média dessa região onde ele se encontra. Por exemplo, ali como se vê na figura, a temperatura do nó m,n pode ser vista como a temperatura média da área sombreada adjacente. Portanto, a precisão numérica dos cálculos depende fortemente do número de pontos nodais utilizado. Se o número for grande, quer dizer que é uma malha fina, a solução é muito mais precisa que se a quantidade de nós fosse pequena. Então, vamos a desenvolver a formulação das diferenças finitas para problemas de condução de calor por meio da substituição das derivadas por diferenças nas equações diferenciais, né? Então, como a equação da condução de calor envolve a derivada segunda da temperatura em relação às variáveis espaciais como d quadrado t dividido dx quadrado, e a formulação das diferenças finitas se baseia na substituição dessas derivadas segundas pelas diferenças apropriadas. Então, agora vamos aplicar a equação do calor para cada nó. Por exemplo, aplicando essa equação para o nó m,n e considerando que os pontos meios seria m menos 1 meio e m mais 1 meio das seções em torno do nó. Então podemos substituir as derivadas segundas pelas derivadas primeiras da temperatura nos pontos meios, né? Aí ficaria que d quadrado t sobre dx quadrado no nó m,n seria aproximado a dt, a derivada primeira de temperatura, sobre dx em m mais 1 meio, n, menos dt sobre dx em m menos 1 meio, n, sobre dx. Então, agora essas derivadas primeiras, vamos a substituí-las pelas diferenças de temperatura. Então, para o caso do nó m mais 1 meio, n, a derivada primeira de t sobre dx pode ser transformada em a diferença de temperatura de a temperatura em m mais 1, n, esse nó, menos a temperatura em m, n, dividido dx, menos. E também podemos substituir
a derivada primeira, no caso do nó, m menos 1 meio, n, por a temperatura no nó m, n, menos a temperatura no nó m menos 1, n, sobre x, e todo isso sobre x, né? Então, reduzindo um pouco essa equação, chegamos a que a derivada de segundo orden de temperatura sobre dx quadrado no nó m, n é igual à temperatura no nó m mais 1, n menos duas temperatura no nó m, n mais a temperatura no nó m menos 1, n dividido dx, delta x ao quadrado. Então, essa equação do calor obtida é para condução unidimensional no sentido de m, né? Ou no sentido x. Se consideramos o caso de condução do calor bidimensional, temos que adicionar o componente no eixo y na equação, que seria, então a equação do calor seria d quadrado t sobre dx quadrado mais d quadrado t sobre dy quadrado seria igual a zero. Então, vamos proceder analogamente no eixo x, o que fizemos no eixo y, né? No sentido m. Então, fazendo essa substituição das diferenças pelas derivadas, no eixo y, obtemos a equação, essa que aparece ali, né? Que seria d quadrado t sobre dy quadrado no nó m, n, seria igual a temperatura no nó m, n mais 1 menos duas temperaturas no nó m, n mais temperatura no nó m, n menos 1, todo isso dividido delta y quadrado. Vamos supor, né, que a malha é uma malha quadrada, onde o delta x é igual ao delta y. Se substituímos essas duas equações, então, igualando delta x a delta y, vamos obter uma equação de temperatura para um nó, que é a que aparece ali embaixo. Seria a temperatura no nó m, n mais 1 mais a temperatura no nó m, n menos 1 mais a temperatura no nó m mais 1, n mais a temperatura no nó m menos 1, n menos 4 vezes a temperatura no nó m, n seria igual a zero. Então, aqui temos que para um ponto nodal m, n, a equação do calor, que é uma equação diferencial exata, é reduzida a uma equação algebraica aproximada. Então, essa aproximação pode ser aplicada em qualquer ponto nodal interior, né? Porque essa análise foi feita para um ponto nodal interior que esteja equidistante de seus 4 pontos nodais vizinhos. Ele simplesmente exige que a temperatura num ponto nodal interior seja igual à média das temperaturas dos 4 pontos nodais vizinhos, né? Existem diversas maneiras de obter a formulação numérica de um problema de condução de calor. Por exemplo, essa que acabamos de utilizar é a forma em diferenças finitas da equação do calor. Também podemos obter essa formulação a partir do balanço de energia ou o volume de controle. Então agora vamos tentar chegar a essa equação das diferenças finitas a partir do método do balanço de energia para ver se obtemos os mesmos resultados. Este método se baseia na subdivisão do meio em um número suficiente de elementos de volume. E a continuação aplicamos o balanço de energia em cada um desses elementos. É dizer, vamos aplicar o balanço de energia em cada um desses nós que previamente foram gerados a partir da elaboração da malha, né?
Então, vamos considerar para um nó condições de regime permanente com geração de calor e vamos considerar transferência de calor bidimensionais, no sentido X e no sentido Y. Nesse caso, vamos aplicar essa equação para uma parede plana. Vamos considerar também uma malha quadrada, quer dizer, ΔX vai ser igual a ΔY. E para essa pequena região do nó, vamos considerar que tem uma condutividade térmica constante. Lembrem que essa condutividade térmica depende da temperatura. Então, para esse nó, podemos considerar que a condutividade térmica é constante, mas o balanço de energia no seguinte nó, já podemos considerar outro valor de condutividade térmica devido a que as temperaturas não são constantes. Coisa que com o método analítico era quase impossível de fazer. Tínhamos que supor condutividade térmica em grandes regiões de área, né? Então, o nosso balanço de energia ficaria da seguinte forma, né? As taxas de condução nas superfícies esquerda, superior, direita e inferior, mais as taxas de geração de calor dentro do elemento, seria igual às taxas de variação do conteúdo de energia de cada elemento, né? Então, a aplicação em um volume de controle ao redor de um ponto nodal interior, né? Estamos falando de nós interiores por enquanto, né? M,N, como é apresentado na figura, pode ser reescrito da seguinte forma, né? A somatória de I igual a 1, onde I seria o nó, né? O nó vizinho, né? Até 4, né? Porque esse nó, para uma malha quadrada, tem 4 nós vizinhos. Vamos a assumir dessa forma, né? As taxas de transferência de calor no nó M,N mais a geração de calor em ΔX e ΔY, né? Considerando que o calor está sendo transmitido de forma bidimensional, né? Por isso temos em X e em Y. E em C vamos considerar 1, né? Porque estamos considerando só bidimensional. Isso seria igual a 0, né? Então, aplicando a lei de Fourier para cada um desses nó, né? Temos que a taxa de transferência de calor no nó M-1,N para o nó M,N seria igual a condutividade térmica vezes ΔY vezes 1, né? A profundidade. Que multiplica a temperatura no nó M-1,N menos a temperatura no nó M,N dividido ΔX. Bom, assim, dessa forma, fazemos para os outros 3 nós e chegamos nessas equações que aparecem ali, né? Substituindo, então, essas 4 equações de taxas de transferência de calor a partir dos nós vizinhos até o nó M,N na equação do balanço de energia e considerando que por ser uma malha quadrada ΔX é igual a ΔY, chegamos a essa equação aqui, né? Vejam que essa equação, se não houver uma fonte de energia internamente distribuída, é decir, a taxa de transferência de calor gerada internamente nesse nó é igual a 0, então a nossa equação algebraica, né, é igual à equação obtida pelo método da equação do calor. No entanto, não é sempre possível classificar todos os pontos como nos interiores e usar essa equação. Por exemplo, em função da disposição dessa malha, podem existir nós que sejam exteriores, né? E, portanto, o balanço de energia não é com a equação de Fourier sempre, né? Pode ser que exista também convecção nessa superfície, portanto, temos que utilizar a equação do resfriamento de Newton. Portanto, a equação final
equação algebraica final não vai ter essa forma ali. Também, outra coisa que pode mudar são as áreas, né? Em função da disposição dessa malha, pode ser que as áreas não sejam iguais. Temos que ver qual é a geometria de cada nó. E em função dessa geometria, temos umas áreas, né? Portanto, equações de balanço de energia em regiões nodais para várias geometrias comuns e situações nas quais não há geração de energia interna são apresentadas na tabela 4.2 do Encropera. Essa tabela 4 apresenta um resumo de equações de diferença finita para pontos nodais de diferentes configurações. Então podemos ver que o primeiro caso que aparece é o caso de um nó interior, onde chegamos à equação que nós apresentamos ali, onde é uma equação de calor bidimensional, onde não existe geração de calor. A segunda configuração que aparece é uma configuração para um ponto nodal em um vértice interno com convecção. E então a equação de diferenças finitas é dada como está ali, né? Então essa tabela apresenta para várias configurações a equação das diferenças finitas que pertence a esse nó específico, né? E completando essa tabela aparecem esses outros três casos. Por exemplo, o caso 3 é um ponto nodal em uma superfície plana com convecção, cuja equação desse nó aparece ali, né? O caso 4 é um ponto nodal em um vértice externo com convecção. E o caso 5, o último caso, é um ponto nodal em uma superfície plana com fluxo térmico uniforme. Bom, vamos supor que temos um problema de transferência de calor e precisamos determinar a distribuição de temperatura numa parede plana. E assumimos uma condução bidimensional em regime estacionário, né? Então, uma vez estabelecida a rede nodal e escrita uma equação de diferenças finitas apropriada para cada ponto nodal, essa distribuição de temperatura pode ser determinada, né? E como vimos, cada nó vai gerar uma equação de diferença finita. Portanto, vamos ter um sistema de equações composto por n equações que corresponde a n temperaturas desconhecidas. Dessa forma que aparece aqui. Usando a notação matricial, essas equações podem ser representadas como aparece, né? A matriz A, que seria uma matriz quadrada, e a matriz T e C possuem uma única coluna. Se fazemos essa multiplicação dessas matrizes, o vetor solução, né, que é a temperatura, pode ser obtido como a matriz dt, né, que seria o vetor de temperatura, é igual a inverso da matriz A, matriz quadrada, vezes a matriz C, né? Pelo qual nosso problema de determinação de perfil de temperatura se transforma em um problema onde é preciso determinar o inverso da matriz A. É claro que em função de nossa malha, né, se é uma malha fina com grande quantidade de nós, a inversão dessa matriz pode ser muito complicado para fazer à mão, né? Então temos que utilizar algum programa que resolva essas matrizes para nos ajudar, né, com a resolução do problema. Aqui na aula de hoje nós vamos resolver um exemplo, né, para pôr em prática isso que aprendimos hoje. E vamos utilizar o Excel para a inversão e a multiplicação dessas matrizes. O exemplo que vamos a resolver é o exemplo 4.3 do Encropera, né? Ele diz assim: um grande forno industrial é suportado por uma longa coluna de tijolo refratário com 1 metro
por 1 metro de lado. Durante a operação em regime estacionário, as condições são tais que 3 superfícies da coluna são mantidas a 500 Kelvin, enquanto a superfície restante é exposta a uma corrente de ar com temperatura infinita igual a 300 Kelvin, a coeficiente de transferência de calor por convecção de 10 watts metro quadrado Kelvin, usando uma malha com ΔX igual a ΔY de 0,25 metros e uma malha quadrada, né? Determine a distribuição de temperatura bidimensional na coluna e a taxa de transferência de calor para a corrente do ar por unidade de comprimento da coluna. Considerando a coluna de tijolo refractário de 1 metro por 1 metro e usando a especificação da malha de ΔX igual a ΔY, né, de 0,25 metros, vamos ter um total de 12 nós distribuídos como aparece na figura, né? Então, considerando a simetria do sistema, o número de incógnitas é reduzido a 8, pois as temperaturas dos pontos nodais localizados à esquerda da linha de simetria devem ser iguais às temperaturas dos pontos equivalentes localizados à direita, né? Como vocês podem observar ali na figura. Também podemos ver que os pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são nós interiores e que os nós 7 e 8 são, segundo a tabela 4.2 apresentada, são pontos nodais em uma superfície plana com convecção. Então, já tendo todas as características desses nós, vamos a seguir com a geração da equação das diferenças finitas de temperatura para cada um desses nós. Então vamos a gerar as equações de diferença finita para os nós, esses que chamamos de interiores, né? Seria no 1, 3, 5, 2, 4 e 6, né? Segundo a equação na tabela 4.2 do Encropera, esses casos de nós interiores, que é o caso 1, né? A equação é essa aqui, né? A temperatura no nó m, n mais 1 mais a temperatura no nó m, n menos 1 mais a temperatura no nó m mais 1, n mais a temperatura no nó m menos 1, n mais 4 vezes a temperatura no nó m, n é igual a 0. Então vamos substituir esse valor dessa temperatura pelos valores no caso do nó 1, né? Então vamos lá. Qual é a temperatura do nó m, n mais 1? Esse nó corresponde à temperatura da superfície da parede superior a essa coluna, né? E essa temperatura é 500 Kelvin. Então vamos substituir essa temperatura no nó m, n mais 1 como 500, mais a temperatura no nó m, n menos 1. Qual é esse nó? Esse nó corresponde a o nó inferior ao nó m, n, né? Que no exercício esse nó foi chamado de 3, né? Então seria a temperatura no nó 3 mais a temperatura no nó m mais 1, n. Qual é esse nó? Esse nó corresponde à temperatura no nó 2. Então substituímos T2, que são desconhecidas, né? Mais a temperatura no nó m menos 1, n, que seria a temperatura da superfície da parede do lado esquerdo, né? Que essa temperatura, todas essas paredes estão a 500 Kelvin. Então substituímos esse nó por 500 Kelvin, menos 4 vezes a temperatura no nó m, n, que esse nó é o nó 1, né? E tudo isso vai ser igual a 0. E analogamente procedemos a substituir na equação da diferença finita os valores que correspondem a cada nó do exercício.
E aí vamos ter essas 6 equações que correspondem a esses nós internos. Para o caso de nós em uma superfície plana com convecção, a equação, segundo a tabela 2.4, essa que aparece aí, né? Entre parênteses, duas vezes a temperatura no nó m-1, vírgula n, mais a temperatura no nó m, vírgula n mais 1, mais a temperatura no nó m, vírgula n menos 1, fecha parênteses, mais duas vezes o coeficiente de transferência de calor por convecção vezes ΔX, né? Lembrando, ΔX é 0,25, dividido K vezes a temperatura infinita menos duas vezes, entre parênteses, H vezes ΔX sobre K mais 2, fecha parênteses, igual a 0. Bom, nesse exercício também está considerando que o coeficiente de transferência de calor por convecção, né, o H, é constante, que é igual a 10 watt metro quadrado Kelvin. E a condutividade térmica temos que procurar na tabela A3, né, do Incropera, para o caso de tijolo refractário, com uma temperatura média aproximadamente de 478 Kelvin. Isso nos dá uma condutividade térmica do tijolo refractário de 1 watt metro Kelvin. Substituindo os valores dos nós na equação das diferenças finitas, vamos chegar que para o nó 7, a equação fica como duas vezes a temperatura em 5 mais T8 mais 2000 menos 9 vezes T7 igual a 0. Mesma coisa fazemos para o nó 8 e chegamos à equação de duas vezes a temperatura no nó 6 mais duas vezes a temperatura no nó 7 mais 1500 menos 9 a temperatura no nó 8 igual a 0. Então vamos ordenar essas equações do nó 1 ao nó 8 como segue, né? A matriz A vezes o vetor T de temperatura é igual a o vetor solução C. Então, por exemplo, para o nó 1 temos que é igual a menos 4T1. No nó 2 é igual a T2. No nó 3 é igual a T3. No caso da equação da equação de diferença finita para o nó 1, não temos valores de temperaturas dos nós 4, 5, 6, 7 e 8. Então, esses valores na matriz vão ser substituídos por 0, né? Assim como aparece na equação. E tudo isso é igual a menos 1000, né? Para o caso do nó 2, fazemos igual, chegamos a essa equação aí, 2T1 menos 4T2 mais 0, porque não temos o nó 3, mais T4 mais 0, 0, 0, 0, que significa o referente aos nós 5, 6, 7 e 8, que para o nó 2 esses valores não são conhecidos e não estão envolvidos nessa equação. Todo isso aí é igual a menos 500. E assim geramos todas essas equações para os 8 nós que estão envolvidos nesse exercício. Em função dessas 8 equações, com essas 8 incógnitas, vamos a gerar a matriz A, né? E temos o vetor também, o vetor solução C. Aí vamos a calcular o vetor T, que nos vai dar o valor da temperatura em cada um desses nós. E essa solução desse vetor T vai ser igual ao inverso da matriz A vezes o vetor C. Então, pessoal, vamos mostrar agora como fazer essa matriz inversa e a multiplicação das matrizes no Excel. E vamos mostrar aqui a matriz resultado, né, com as temperaturas em cada nó dessa malha geral. Bom, aqui no Excel eu gerei a matriz, né, com a matriz A, né? Deixei um espaço aqui para fazer
a matriz inversa, coloquei o vetor resultado aqui e deixei outro espaço aqui para colocar os resultados, né? A matriz com os resultados da temperatura. Então, como fazer a inversão dessa matriz no Excel? Primeiramente, eu faço essa matriz aqui com 8x8, né? E aperto F2 para marcar esse espaço ali. Depois vou aqui em cima e coloco matriz inversa. Aí marco na matriz que eu quero fazer a inversão dela, né? Fecho parênteses e logo aperto Ctrl Shift Enter. Aí ela vai gerar os valores da matriz inversa nessa matriz, nesse espaço que eu abri aqui para essa matriz, né? Então aqui temos o resultado da inversão dessa matriz aqui. Então agora, nessa matriz aqui de 8x1, eu vou gerar o resultado da temperatura. Como faço? Igualmente, marco a seta onde eu quero que as respostas sejam colocadas, né? E coloco igual matriz multiplicação, certo? Agora, o que eu tenho que fazer? Marcar essa matriz aqui que eu quero multiplicar, né? Ponto e vírgula, esse vetor aqui. Fecho parênteses e aperto Ctrl Shift, né? Aperto de novo Ctrl Shift Enter. E aí vou ter as temperaturas em cada nó. Aí tem uma resposta dessa inversão e multiplicação da matriz. Com a resolução dessa operação matricial, temos o vetor T, que nos dá a temperatura em cada um desses 8 nós, né? O exercício também pede para determinar a taxa de transferência de calor para a corrente do ar por unidade de comprimento da coluna, né? Então vamos a determinar o Q dividido L, né? Em função do comprimento dessa coluna. E esse Q dividido L vai ser a somatória de todas as taxas de transferência de calor relacionadas com as temperaturas em cada nó, né? Por exemplo, então temos o QS, né, que seria a temperatura na superfície nas duas bordas, mais o nó 7. Então, o Q7 seria relacionado com o nó 7, a taxa de transferência de calor relacionado com esse nó 7 ali, mais a taxa de transferência de calor relacionado com o nó 8, mais a taxa de transferência de calor relacionado com o nó 7, mais a taxa de transferência de calor relacionado com a borda, né? Seria a superfície, QS, né? Onde QS pode ser determinado como nesse caso o fenômeno que temos é convecção, né? Então temos o coeficiente de transferência de calor por convecção vezes x sobre 2, né? Que é a x sobre 2 vezes 1, né? Considerando que o comprimento dessa coluna é 1, né? Vezes a temperatura na superfície menos a temperatura infinita. Então, do mesmo modo, né? Que 7 seria H vezes X. Agora vê que tem um comprimento completo, né? H vezes X vezes 1 metro, né? Considerando o comprimento como 1 metro, vezes a temperatura 7 menos a temperatura infinita. E mesma coisa, que 8 seria igual a H vezes X vezes T8 menos T infinito. Bom, substituindo
essas equações na equação do calor por unidade de comprimento, temos que a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento é igual a 883 watts sobre metro. Bom, lembram que na reunião que tivemos, eu falei que ia mandar uns exercícios, né, que vão valer 20 pontos da nota 1. Bom, então, o primeiro exercício desses que vão valer 20 pontos é refazer esse exercício aqui, diminuindo o ΔX a metade desse comprimento que está lá. Quer dizer que a quantidade de nós nessa área vai aumentar e você vai refazer esses cálculos lá, vão ter um novo valor de temperatura desses nós ali. E eu quero então que seja comparada a taxa de transferência de calor obtida com o novo exercício com a taxa de transferência de calor obtida com esse exercício que foi feito aqui na aula. Tá claro isso aí, pessoal? Então, um grupo de vocês vai utilizar esse exercício como base, vamos fazer as modificações que falei e refazer os cálculos. Vai ter uma matriz muito maior e chegar a essa distribuição de temperatura bidimensional e também o cálculo da taxa de transferência de calor para essa corrente de ar. Então, até aqui é a parte de condução do calor. Mais para frente vamos a voltar nesse mecanismo de transferência de calor, né? Quando a gente for ver o cálculo e dimensionamento de trocadores de calor. Mas a partir da aula que vem vamos a começar com um estudo do mecanismo de transferência de calor por convecção, sobretudo o cálculo do coeficiente de transferência de calor por convecção, que até agora era um dado. Praticamente, no caso do mecanismo de transferência de calor por convecção, o cálculo da taxa de transferência de calor se baseia na determinação desse coeficiente de transferência de calor por convecção. Se temos esse coeficiente de transferência de calor por convecção, pois então é muito fácil o cálculo das taxas de transferência de calor. Então, nesse capítulo de convecção, primeiramente vamos a começar com alguns conceitos de camada limite, de velocidade e de temperatura, e também vamos a explicar alguns números adimensionais como Reynolds, Nusselt, Prandtl, que são úteis para o cálculo de coeficiente de transferência de calor por convecção. Bom, até aqui a aula de hoje. Espero que estejam acompanhando. Qualquer dúvida sabem como entrar em contato comigo e até a próxima aula na quarta-feira. Abraço a todos. Tchau.